Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. É um prazer estar aqui com você e vamos conversar, vai ser muito interessante. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, qual é o desafio maior que você enfrenta no seu trabalho em zonas de conflito e de violência, sendo mulher, digamos. Bom, o maior desafio acho que é sobreviver, né? Sobreviver, mas eu não estou falando sobreviver da forma simplista, né? Eu acho que o maior desafio é sobreviver psicologicamente, até, né? Dentro desse universo, desses confrontos, né? Desse dia a dia massacrante, né? Essa questão, para mim, eu acho que é uma das mais sérias, né? Até porque quando você está em uma área de conflito, pelo menos para mim sempre foi assim, você está assim, em volta, né, disso tudo. Na verdade, não tem só o barulho dos tiros, a correria, né, o que a gente imagina, o impacto, né, aquela coisa que todo mundo imagina imediatamente, né? Na verdade, tem um universo, tem pessoas, tem crianças, tem medo, né? Pânico, né? E eu acho que a tristeza também, né? Porque quando você está ali, você já, assim, você tem adrenalina, você tem a questão mesmo, né? Confronto armado, né? Mas com certeza em volta um universo cheio de outras questões muito mais perturbadoras também, né? Então isso acho que para mim é o mais impactante, a sair desse lugar e me recompor, né? Para voltar e isso tudo de novo. Sei. O Vânia, você escolheu fazer fotografia em zonas de conflito e de violência, ou foi algo assim que de repente aconteceu? Você sabia que era isso que seria, digamos, a grande trajetória sua na fotografia? Como é que foi você de repente, ser uma mulher fotógrafa de zonas de conflito? Não, eu não escolhi. Ah, Na verdade, eu acho que é a vida que me escolheu. que interessante. Acho que é a vida Como que é me que escolheu. foi? Porque, na verdade, assim, a minha característica assim, de base, eu sou filha única, né? Eu tive oportunidades, né? Eu trilhei num caminho, na verdade, das artes, né? Enfim, fiquei no universo da beleza, do conforto, durante parte da minha vida. Mas eu me apaixonei pela fotografia, né? Mas acho que pela dinâmica, pela composição, pela luz, misturou tudo. E eu sou muito agitada, né? Eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito, enfim, dinâmica, enfim, inquieta. Eu acho que a palavra é inquieta, para quem me conhece, eu sou inquieta. Então, na verdade, eu fico curiosa com esse universo do fotojornalismo, né? Eu acho interessante, porque foi tudo muito rápido na minha vida, tudo acontece muito rápido, assim, tem vários momentinhos, assim, que disparam para um trajeto gigante na minha vida. E eu estava passando um dia na porta de um jornal e vi uma fotógrafa, né, incrível, né, e ela nem sabe disso, vai saber agora, que é a Beth Santos. Eu vi essa fotógrafa saindo da porta do jornal, aquele maquinário todo, possivelmente do Maracanã, e aquilo me deu um start. Eu cheguei em casa, peguei o telefone, como eu sempre faço na minha vida, eu arrisco. Peguei o telefone e liguei para a redação, peguei assim, nas páginas amarelas na época, né? Liguei e perguntei se eu podia apresentar o meu trabalho, né? Eu fui lá. E, na verdade, eu acabei encontrando com grandes mestres, assim, né? Encontrei com o Eurico Dantas, com Mesquita, enfim, os grandes nomes, né,
grandes mentores da fotografia, do fotojornalismo, né? Eu tive essa sorte também. E foi, né? Entrei para ver o que era, né? Para descobrir aquele universo, era um mundo completamente diferente para mim. E foi, assim, na verdade, foi uma linha, né? A primeira pauta que eu recebi, ali sentadinha, sem saber direito para onde ir, foi justamente para dentro do confronto, né? E nesse dia foi um divisor de águas, porque nesse dia eu fui jogada realmente, olha, minha filha, a vida real é essa daqui, entendeu? Era um tiroteio gigante que estava acontecendo no Andaraí, dentro de um hospital ali, entendeu? E aí os familiares chegando, muitas mães chorando, os primeiros jovens que eu vi, assim, foi a primeira vez que eu vi realmente que a morte, né, entendeu? De jovens, né, e, enfim, nesse considero agressão, né, porque foi de uma mãe que estava doída, eu vi aquilo também. Na verdade, aquilo misturou tudo, e eu lembro que eu cheguei em casa sem saber o que eu ia fazer, né? Se eu ia voltar para aquele lugar, se eu ia voltar para um novo convite para trabalhar no dia seguinte ou não, né? Eu cheguei com um cheiro, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi intenso, né? Como eu, né? Foi tudo. Só que eu resolvi voltar, né? Resolvi aceitar um convite para o dia seguinte. Eu voltei. E aí eu lembro que quando eu entrei, tinha um fotógrafo, que na época não sou editor, olhando a primeira página do jornal, vendo uma foto extremamente impactante, que eu olhei a foto e ele falou, nossa, quem é essa fotógrafa aqui? Aí quando eu olhei era eu. Então, na verdade, minha primeira página do jornal, primeiro confronto, foi tudo no mesmo primeiro dia. Então, na verdade, foi um dia decisivo, né? Eu tinha que ir ou não. E eu entrei, fui. E aí comecei a minha trajetória, começou o meu caminho. E assim, por mais que eu tivesse tentado ir para um outro ambiente da fotografia, mesmo dentro do jornal, acho que é uma questão de missão. Eu fui puxada. E eu acho que interessantíssimo ser, sim, mulher, né? Ser, sim, uma fotógrafa, né? Trazendo toda a minha história, toda a minha bagagem, todas as minhas referências para dentro desses espaços, né? Como eu absorvi, como foi a minha troca, né? Como foi a minha relação, sim, como mulher, sim, né? Mas eu não estou falando isso dizendo que o meu olhar é feminino ou masculino, não é nada disso. É um trabalho legítimo de uma pessoa, mas uma pessoa que traz uma bagagem, heranças, né? Circulares, né? Para dentro desses ambientes. É uma troca para mim também, é um aprendizado todos os dias. Muito bem. Vânia, normalmente nós profissionais em qualquer área que trabalhemos, nós aprendemos fazendo, mas também aprendemos nos treinando, não é? Eu pergunto se você teve algum tipo de treinamento para fazer a fotografia que você faz em locais de grande violência, de risco de vida, de morte, de muita tensão. Bom, eu inicio eu entro no fotojornalismo em meados de 1993, 95, né? E, na verdade, assim, eu não vou para uma edição onde geralmente colocavam as mulheres, né? Por mais que elas quisessem fazer outras coisas, e tinha essa questão na época, né? Mas de colocar para fazer umas coisas mais suaves e tal. Não. A minha primeira vaga que apareceu no fotojornalismo foi dentro, sim, de um jornal popular, que era o Jornal Dia, na época que estava explodindo 1 milhão em bancas, em venda, né? E a única vaga que aparece é uma vaga numa sucursal na Baixada Fluminense. E eu aceito essa vaga, né? Eu quero essa vaga. Essa vaga, na verdade, ela para mim é o meu maior tesouro,
da minha história, o meu maior tesouro. Foram os 3 anos mais incríveis de aprendizado e de crescimento como pessoa na minha vida e como fotógrafa. Né? Eu passo 3 anos nessa sucursal e ali eu aprendo não só a dinâmica da fotografia dentro de um jornal, mas a sobreviver, né? Era uma época intensa, né? Era uma época de grupos de extermínio, era uma guerra política muito severa, né? Eram mortes muito violentas e os jornais, eles na época, eles expunham isso, né? Eles não tinham essa coisa do Z, eu não sei, eu vou dizer assim, bem Vânia mesmo, entendeu? Eu vejo, às vezes, até como uma censura, assim, vamos poupar a população e não vamos ver realmente o que está acontecendo lá dentro, né? Então, nessa época, tinha isso, sim. Eu fiz muito isso, sim. Na verdade, eu estive até pensando esses dias antes de vir aqui falar com vocês, assim, o que eu via, né, o que os meus olhos viram durante esse tempo, eu devo ter visto todos os tipos de violência, devo ter fotografado todos os tipos de crime, tudo. Contra crianças, contra mulheres, contra homens, todos. Essa foto, por exemplo, que está aparecendo aí, foi uma matéria que eu visitei todas as penitenciárias, todas as delegacias na época, e tinham as delegacias na época tinham locais, assim, como se fossem prisões mesmo, né? As prisões ficavam. Eu visitei todas, eu fui em todas, eu entrei nas celas, eu entrei nos pátios, eu entrei em todos os lugares e entrei uma mulher e posicionada, focada no que eu tinha que fazer, que era extremamente importante esse trabalho, respeitadíssima por todos eles, entendeu? Então, assim, eu vejo, sim, a minha trajetória, assim, um aprendizado. Meu aprendizado foi na rua mesmo, eu aprendi muito sozinha. O que eles chamam de, como era a malandragem carioca, né? Assim, eu aprendi a sobreviver, aprendi a respeitar, aprendi a entrar e sair de todos os lugares, mas também, claro, depois de um tempo, os jornais entenderam que a gente precisava, porque começaram os confrontos muito fortes, né? Aquelas entradas de BOPE, polícia, aquele confronto muito depois, acho que já no final de quase 2000, né? Depois foi muito forte. Então, nós tivemos alguns preparos, sim. Eu fui treinada em algumas... teve um treinamento belga, um treinamento aqui nacional, eu fiz uns outros também, que é justamente para potencializar, né? Assim, por exemplo, se no caso, se eu for sequestrada, se eu tiver uma situação de alto risco, né? Como é que você se comporta psicologicamente? Ou ouvir o som dos tiros, né? Você distinguir de onde está vindo, né? Então, existe um treinamento maior, né? De gente que já passou por várias guerras e acabou constituindo esses cursos. Então, eu tive isso também. Foi um complemento fantástico, né? Faz a gente se tornar totalmente sobrevivente. Vânia, você foi aceita como mulher de imediato num meio basicamente masculino? Como é que foi? Foi porque, assim, eu piso forte, né? E eu sou, assim, focada. Eu sei sempre o que eu quero. Eu queria muito aquilo, eu quero. E eu entrei, fui respeitadíssima sempre. Eu trabalhei sempre em equipes só de homens, sempre chefiada por homens. Eu chefiei homens, né? Eu vivi muito dentro desse universo. E, assim, me posicionando sempre, né? Mas sempre digo que, claro, mesmo tendo passado por uma época no fotojornalismo
onde tinham muitas mulheres. Isso foi uma coisa que eu venho sempre ressaltando, que foi, inclusive, depois o estopim para um chamado que eu fiz. Nós tínhamos essas questões. Eu tive algumas questões comigo que foram muito severas, né? Uma, por exemplo, que eu nunca ganhei o mesmo salário que um homem que trabalhava igual a mim. Isso né? Então, por exemplo, eu trabalhei dentro de uma empresa, de um jornal, que eu ganhei todos os prêmios, você imaginar. Todos. Os grandes, os principais, os fantásticos. E eu sou uma mulher, assim, eu sou uma pessoa que, para quem, assim, os meus amigos, eu sou uma pessoa fantástica, eu sou ética, cara, eu sou, assim, alcoólica, eu sou focada, eu sou super bacana, e eu sou uma apaixonada por fotografia, por esse trabalho sério que o jornalismo sempre produziu, né? E eu nunca consegui entender por que, na verdade, eu nunca quis ganhar mais, né? Eu queria ganhar igual, né? Por que não? Como? Por que não? Né? Sabe? Eu tive outra questão também, por exemplo, mesmo sabendo o estilo de vida que eu escolhi, né? Os riscos e tudo, eu decidi ser mãe. Por que não? Eu decidi ser mãe, né? E eu sou mãe de uma mulher que eu formei, que ela é incrível, a Isadora, está com 18 anos, incrível. Né? Só que é engraçado, eu tive só uma filha, né? Eu queria ter duas, mas eu não tive. Por quê? Porque apesar dessa grande fotógrafa, essa grande mulher, já altamente estabilizada profissionalmente, respeitadíssima, eu tive o medo da segunda gravidez. O fantasma que nós mulheres temos da demissão, né? Então, na verdade, assim, eu não tenho isso como uma reclamação, né? Não é um tom de reclamação. Isso é uma constatação, né? Que, na verdade, é uma luta de nós mulheres todo o tempo. A minha também teve isso, né? Então, assim, as minhas diferenças dentro desse mercado foram muito para essa coisa mais, né? Ué, por quê? Né? Qual é a diferença? Nenhuma diferença, né? Os meus amigos, inclusive, trabalhavam comigo, a gente fazia o mesmo trabalho, né? E eu constatei assim, gente, olha, eu já não tenho mais o que fazer para mostrar por que não haver esse equilíbrio, né? E aí outras questões menores e tal, mas assim, para mim, profissionalmente, dentro do meu mercado, muito isso, né? E eu vejo também, e é uma luta minha até hoje, né? Que é uma questão da oportunidade para as mulheres, né? O mercado, ele, se você vê, ele tem sempre muito mais homens, muito mais fotógrafos, né? E eu sempre falo isso, sempre dê uma oportunidade. Imagina, se eu não tivesse me dado uma oportunidade, olha que história bacana que eu fiz para todos nós, né? Para dentro da imprensa, né? Então, vamos lá, né? Vamos apostar, vamos dividir, eu, assim, peso, lente, subir, descer, não é a diferença. Eu estou aqui para provar isso. Vânia, na conversa prévia que nós tivemos ontem por telefone, você me mencionou que você vivenciou com muita intensidade o que você chamou de época do ouro do fotojornalismo, quer dizer, a sua época do ouro, porque conforme as gerações, essa época do ouro... Exatamente, a minha época do ouro, né? O calendário. Três diamantes. Mas você mencionou que foi nas décadas de 1990 e na década de 2010. O que foi essa época áurea do fotojornalismo? Pois desculpa, me empolguei. Enfim, é porque, na verdade,
Essa época foi, para mim, incrível, né? Por alguns elementos, assim, especiais, né? Primeiro, que você tinham muitas equipes na rua, num formato clássico do jornalismo, né? Foi uma época dos grandes jornais, né? Muitos, JB, Globo, Dia, tinha as revistas, né? Teve o Extra, por onde eu, poxa, eu participei, eu vi nascer o projeto, né? Então era aquele formato clássico que a gente ia para a rua e encontrava várias equipes montadas, né? O piloto, que, nossa, a gente não podia viver sem esses caras fabulosos, né? Os jornalistas, assim, vibrantes, né? Que corria na veia mesmo, aquela ansiedade de descobrir, né? O jornalismo investigativo, né? As fontes, né? E a gente passou também, eu lembro, isso é uma coisa que eu agradeço ter vivido, né? Eu peguei a época da fotografia analógica, né? Então, na verdade, você ia com uma máquina mecânica para fazer a grande foto, né? Era aquele clique ali que você escutava, você não tinha... E demorava para fazer outro, né? Você tinha que ser certeiro, né? Você não via a foto ali na hora, né? Você tinha que realmente, classicamente, registrar. Por exemplo, até hoje, sou uma fotógrafa inteira, minha foto inteira, eu penso nela sem os cortes, sem precisar mexer na luz de fundo, eu penso nela, eu aprendi a fazer isso é sensacional, né? E, ao mesmo tempo, eu passo também pelo processo que a gente vai para o digital, e também foi incrível para mim, né? Porque, assim, na verdade, alguém pegou uma máquina digital, a primeira que surgiu, fabulosa, entregou na minha mão e falou assim, olha, vai para Sapucaí fotografar e vai trazer a primeira página daqui a pouco que está fechando, era o carnaval, entendeu? E eu vejo, passo por esse processo todo, né? Isso é incrível, né? E eu acho que, assim, era uma época que eu acho que, puxa vida, que sorte, né, a minha, né? Era uma época que você ia para a rua e você encontrava com os grandes nomes do seu lado, né? Você encontrava que os grandes e as grandes fotógrafas, você aprendia olhando, né? Quantas vezes eu baixei a máquina para poder ver um profissional trabalhando. E era incrível. Aprender assim, loco, né? Ver a foto que esse cara fez no dia seguinte, na primeira página de um jornal, sabe? Isso é indescritível. Na verdade, eu estou dizendo isso até por conta de, antes até um pouco dessa pandemia, na época de manifestações, eu lembro de ir com algumas amigas minhas, fotógrafas também, fotógrafos para a rua, e fazer esse discurso do grupo, da gente se encontrar, de fotografar. E eu lembro de jovens fotógrafos e fotógrafos muito jovens, parando até e vindo falar com a gente, falando, cara, que coisa incrível, que bacana para a gente poder ver, né? Porque, assim, somos referências, sim. É uma história de lutas, de muita gente bacana, né? De poder ver vocês também, como é que vocês trabalham, como é que vocês se movem, como é que vocês transitam, né? E eu tive, isso foi incrível, né? E, bom, é uma época cheia de romantismos também, né? Enfim, uma época incrível, né? E onde muitos fotógrafos na rua, né? Muitos, assim, Ah, parem as prensas. que bom. Eu queria te perguntar, você é conhecida por tantos prêmios incríveis que você recebeu, como do Rei de Espanha e o Prêmio ESSO e tal. É, fala um pouquinho, por favor, para o público sobre esses prêmios. Quantos você ganhou? O que foi aqui o Rei de Espanha, aí na foto. Conta-nos um pouco dessa experiência, desse grande mérito que você teve para receber esses prêmios. Bom, histórias de muita luta, né?
muito, um reconhecimento. Eu sempre digo isso, que os prêmios, eles são reconhecimentos, né? São assim, olha, você foi lá, você fez, você se doou, você se entregou, você conseguiu, né? E eles só me fortaleceram durante a minha jornada, porque muitas vezes eu tentei desistir, eu passei, assim, eu vi e passei por coisas muito dolorosas também, né? E às vezes eu pensava, não, calma, será que eu consigo mais um pouco? E vinham esses estímulos, né? Esses apoios, né? Assim, foi uma carreira feita com muita poeira, com muita, assim, esses prêmios, por exemplo, né? No dia que eu fui receber o prêmio do Rei Juan, né? Foi incrível. A minha pele estava toda queimada, eu estava com os pés todos queimados. Isso ninguém vê, eu estava com uma roupa linda, mas eu estava toda machucada fisicamente, entendeu? Psicologicamente também, né? Esses prêmios, eles vêm, assim, por exemplo, o prêmio ESSO, que acabou de ver, eu estou grávida de 9 meses, eu estou plena, eu sou uma mulher inteira aí, totalmente inteira. Eu saí daí, nesse dia eu tinha pedido até para deixar uma ambulância do lado de fora, porque eu achei que eu ia, assim, que eu ia, a minha barriga, enfim, que Isadora ia nascer nesse dia, de tão emocionada que eu estava, né? Mas são através de fotos muito fortes, de histórias muito impactantes. Essa do ESSO, por exemplo, ela é uma sequência de uma execução, né? É uma execução em plena luz do dia. Acho que tem duas, acho que só, pelo menos que alguém pesquisou e trouxe para mim, acho que na história mundial só tem acho que o Capa, né? E eu, porque assim, eu estava pendurada numa janela, só escutei o barulho do tiro. Eu não pensei, só fui fotografando, não deu tempo de interromper, de ajudar, de nada, né? Isso aí foi muito impactante. Eu poderia ter morrido, né? O rapaz da moto que comete o assassinato, ele passa por mim, né? E eu tô do lado de fora de um carro com máquina, assim, foi um segundo isso, né? E com esse material, assim, eu ganho 3 prêmios, né? Eu ganho o Embratel, ganho o Ribeiro Badaró e ganho depois o Prêmio ESSO, né? O Prêmio ESSO, e eu me orgulho de contar essa história, porque era um prêmio clássico, né? O mais poderoso do Brasil, né? Pelo tempo que ele já tinha mais de 30 anos esse prêmio, né? E, na verdade, durante esse tempo todo, só 2 mulheres ganharam esse prêmio, uma delas fui eu, né? E, enfim, eu me orgulho porque eu acho que tem a ver com, não só com essa questão do meu desempenho, né, do meu reconhecimento, mas eu também falo muito isso para as mulheres também, né? É um prêmio, assim, meus prêmios foram prêmios que foram dados por uma mulher de 1,62 m, latina, entendeu? Trabalhando em jornais populares, sabe? Dando às 5 horas da manhã, indo pronto, para qualquer lugar, por exemplo. A foto do Prêmio ESSO, como eu sempre costumo dizer com os meus amigos, sabem disso, todos sabem disso, eu nunca quis ser uma fotógrafa de primeira página. Praticamente todos os meus prêmios são fotos que saíram no interior do jornal. Então, a minha busca é muito mais profunda do que isso, sempre digo isso. Então, sabe, é muito maior do que isso, sabe? Então, assim, para nós mulheres é importante a minha história, é importante a história das minhas amigas, sabe? É uma luta nossa, assim, a gente está, assim, é o nosso espaço, né? Olha que a gente consegue, a gente vai à luta, entendeu? E transformamos tudo, sabe? Quando eu digo que eu estou plena nesse prêmio onde eu estou grávida, é porque eu estou no conjunto todo, né? Eu estou ali como uma grande mulher, assim, estou gerando uma vida,
eu estou ali como uma grande profissional, recebendo um prêmio justo, né? Uma mulher que, assim, eu nunca fiz política, não pedi nada para ninguém, eu nunca incomodei ninguém, nunca, assim, jamais, né? Eu tenho orgulho de dizer que durante toda a minha carreira e toda a minha vida, eu nunca tive um processo, nunca fui processada, nunca fui sequer ameaçada. Isso significa uma coisa muito bacana para mim. Eu sei respeitar as pessoas, a história delas também. Muito bem. E, nós acabamos de ver aí as fotos das mulheres nas escadarias do Municipal. Eu queria que você nos explicasse um pouquinho o que foi isso, bem como o que foi a Marcha das Mulheres, esses dois tópicos. Olha, essa foto... No Municipal. Essa foto, esse momento, é um dos mais queridos da minha vida. É um momento, assim, que até sempre que eu falo nele eu me emociono um pouco. Ele aconteceu de um formato muito sem pretensão nenhuma. É muito legítima essa minha fala, assim. Por várias questões, e principalmente por essa questão profissional toda que eu falei, né, da minha maternidade, de ter que abrir mão de muitas coisas para ser mãe também, para ser mulher, para poder ter uma família, para poder, enfim. E essa questão também que eu falei sobre a questão da igualdade, né, dos salários, das oportunidades, de tudo mais, tudo que todas nós mulheres passamos, né, todas nós, não só fotógrafas, mas com todas. Ela foi na verdade um chamado, né? Eu percebi que as mulheres estavam cada vez, assim, estavam desaparecendo do mercado do fotojornalismo, né? Eu não conseguia mais encontrar as minhas amigas, as minhas companheiras de trabalho. E, enfim, foi feito esse chamado. Olha, gente, onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Né? O que está acontecendo? Vamos nos encontrar? Vamos fazer uma foto? Assim, vamos fazer uma foto histórica, assim, uma foto que marque, olha, nós passamos por essas décadas dentro da fotografia, né? Nós existimos, né? E nós fizemos grandes imagens e mudamos muitas histórias, né? Colaboramos, vamos nos reunir. Então foi um chamado, vamos fazer uma foto juntas. Mas foi sensacional, porque a coisa foi crescendo, foi tão bem absorvida, né? Que assim, uma foi falando para a outra, que foi falando para a outra, e fomos achando, cada uma foram achando vários fotógrafos, e de repente, naquele dia, às 10 horas da manhã, naquela escadaria do Municipal, nossa, não parava de aparecer mais e mais fotógrafos e fotógrafos, vinham de todos os lados, de todos os cantos. Teve fotógrafo que veio do Amapá, a Luciana Macedo, né? Teve meninos que vieram mulheres fotógrafas de várias partes do Brasil? Sim. E não vieram mais na época, porque, na verdade, eu acho que não houve muito tempo para essa organização toda. Foi uma coisa espontânea, né? Então, assim... então veio teve fotógrafa pegando trem, teve fotógrafa pegando ônibus, teve fotógrafa pegando avião, teve fotógrafa correndo, saindo de casa correndo, teve fotógrafo que levou filhinho. É lindo até, assim, tem uma fotógrafa que está com o filho no colo, sabe? Viu, assim, foram todas, assim. Então, e também foi muito interessante, porque nós misturamos, né? Assim, na verdade, assim, não foram só as fotos jornalistas. Olha que maravilhoso isso. Apareciam as artistas, assim, as mulheres de cinema que lidavam com imagem, todas ligadas à fotografia, né? Assim, e as gerações se juntaram pela primeira vez. A gente se conheceu ali, né? Então, tinham jovens fotógrafos que estavam iniciando a carreira, né? Estávamos nós, as mulheres, enfim,
todas que completaram. Nossa, tinha a Cristina Zappa, que assim, nossa, eu não tenho nem como dizer a emoção de todas nós. Que troca gigantesca, que força espetacular que a gente criou nesse momento, né? Foi sensacional, assim. E, assim, para completar, claro, nós fizemos a foto, incrível e maravilhosa. E logo depois disso, espontaneamente também, sem pensar em nada, foi uma coisa realmente que tinha que acontecer. Criou-se um movimento, que na verdade eu participei dele, chamado Fotógrafos Brasileiros. E aí vários trabalhos foram feitos, muito bacana. Ah, mas que bom. Se não me engano, eu vi ali na multidão de mulheres que havia 2 mulheres negras. Foram Sim. só 2 mesmo? Ou como é que essa coisa evoluiu? Há outras muitas ou algumas mulheres negras na fotografia que você conheça? Sim, sim. Isso foi um ponto importantíssimo, até porque também a gente ali conheceu também o movimento das fotógrafas negras, né, que assim, tem um coletivo maravilhoso, são mulheres incríveis, né, e sim, estamos todas nós juntas, sentadas ali, a gente se conhecendo, e sim, claro que tem essa questão, porque você imagina que depois de você escutar toda essa dificuldade que eu te passei, né, mesmo eu me coloco assim, mesmo sabendo que eu sou uma mulher privilegiada, né? Eu sou branca, da Zona Sul, eu tive oportunidades, né? Mesmo assim, foi dificílimo, né? Até hoje, né? Para as fotógrafas negras foi muito mais, e ainda é também, para todas nós, né? Então, por exemplo, na minha geração, eu conheci muito poucas fotógrafas negras, e fabulosas, né? Que bom. Por exemplo, a Sheila Chagas, grande amiga, né? Assim, fotojornalista que eu estou falando, né? Que trabalha do meu lado, né? Mas agora, assim, eu acho que... Porque, na verdade, cria-se uma rede de fortalecimento entre a gente também, né? E a gente, nós mulheres, acabamos criando também oportunidade. Essa na verdade, é uma grande luta. Essa, para mim, é fundamental entre a gente. É uma apoiar a outra também. Como os homens também fazem, né? Assim, de uma, sabe, chamar. Eu, por exemplo, eu lembro que na época que eu trabalhei no Extra, eu conheço uma fotógrafa que é maravilhosa, que é a Fernanda Dias, que ela é negra, né? Ela, assim, ela está fora do circuito Zona Sul, uma fotógrafa maravilhosa. Ela tem, assim, eu tive a oportunidade, assim, ela é mais novinha do que eu, né? Então, assim, ela foi minha estagiária de outras mulheres também, entendeu? E a Fernanda está aí, está despontando, está trabalhando, e é maravilhosa. E essa rede só vai crescendo, né? Tem mulheres pesquisadoras e tudo mais. E isso vai só fortalecendo. E eu acho que isso é maravilhoso, e tem que ser mais assim mesmo, entendeu? Que ótimo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que foi a marcha, realmente, a Marcha das Mulheres. Olha, a Marcha das Mulheres, na verdade, foi assim, eu lembro que essa foto nós todas sentadas juntas, ela acontece em 2016, né? E aí, engraçado que estou falando de uma opinião minha, tá? Assim, depois desse processo, que aí também é um aprendizado para mim também nesse momento, né? Que é essa questão do feminismo e tudo mais, eu aprendi muito com as mulheres. E aí, assim, começam grandes manifestações, né, nas ruas. Foi uma época muito forte, né? E muitos movimentos feministas foram para a rua em busca de manifestação e tudo mais, né? E eu fui fotografar, né? Fui participar das marchas, né? Claro, e fui fotografar. Eu comecei, na verdade, comecei um trabalho pessoal por aí. Então começaram essas manifestações, então a gente tinha em Copacabana, tinha muito no centro da cidade,
E eu comecei a fotografar essas mulheres todas. E muitas fotógrafas começaram também, depois de se conhecer, a gente começou esse movimento todo, a gente começou a trabalhar, começou a andar em grupos, né, até para fotografar essas manifestações. Então eu comecei a olhar muito, né, para o comportamento, né, das mulheres nesse momento político, nesse momento forte, né, nesse momento de empoderamento, enfim, de fortalecimento e de união, né? Então eu começo esse trabalho e aí agora eu já passou agora tem a pandemia, né? E agora eu já estou começando, daqui a pouco eu vou viajar para já ir para um outro processo que legitimamente tem totalmente a ver com a busca das mulheres. Tá, eu queria agora te fazer uma outra pergunta. Eu comentei com você ontem que em 2013, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, em São Francisco, eu costumava, tanto quanto possível, aos domingos, comprar o New York Times, que era uma coisa assim, enorme, né? Que você leva a semana, um mês lendo. E eu me lembro de ter, na revista de domingo do New York Times, eu me lembro que uma vez saiu um ensaio de um fotógrafo americano. Eu acabei não tendo tempo de recuperar o nome dele, mas eu tenho isso aqui na minha casa. Ele era fotógrafo no Afeganistão, durante a guerra no Afeganistão. Mas o ensaio dele era assim, um fotógrafo que sai um sábado, um domingo, e aí fotografa, por exemplo, os meninos soltando pipa. Ele estava num lugar e tinha uma reunião, talvez, dos líderes do Talibã, que ele não entra, mas permitiram a ele que ficasse num jardim e ele dali fotografasse os talibãs sentados numa reunião. Mas, sobretudo, essa do menino soltando pipa, eu achei, assim, realmente um momento de uma delicadeza muito grande. Então, eu digo isso porque você também, em algum momento ontem na nossa conversa, você disse assim, eu faço uma fotografia realista. Que realismo é esse para você? Pois é, Joaquim, eu lembro que eu falei com você ontem, a gente estava se conhecendo, né? Ah. Como eu fiquei encantada com essa sua observação, com essa sua pergunta. Isso me fez pensar quase a noite toda para vir aqui, sabia? Foi muito bom, muito bom. Foi muito... Ai, até esperei. De tamanha sensibilidade. Ah, sim. Olha só, o que foi encantador para mim é porque, na verdade, isso mexe com muito, muito, muito do meu trabalho mesmo durante todo esse tempo, né? Porque, realmente, quem vê o meu trabalho, assim, né? Desenho dele, imediato, né? Ele é forte, impactante, violento, né? Ele é um hard news, né? Ele é pesado, né? Só que se for realmente um pouquinho mais profundamente, um pouquinho mais, vai perceber exatamente esse tipo de desenho na minha obra inteira. Por quê? Porque eu fiz isso mesmo instintivamente no início, depois, sabendo já que eu estava fazendo mesmo, que eu queria. Foi esse trabalho que eu realizei durante todo o meu tempo. O que acontece? Tinha um jornal, né? Hoje eu não tô presa à imprensa, a veículo nenhum. Eu sou independente,
mente, que era o que eu mais queria depois desse aprendizado todo. O que acontece? Olha, você vai para uma área de conflito, de confronto, e vai ter tiro, vai ter morte, vai ter sangue, vai ter gente. E aí foi que assim, eu sempre fui fazer, e eu sim, isso tem, para mim, sim, tem que ser mostrado, sim, tem que ser bem feito, sim. A vida real que eu falei, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava sempre olhando, eu sempre conseguia, mesmo naquela adrenalina mágica, olhando para todos os lados, o tal 360 graus que eu fazia, né? Que era, aqui está tendo o confronto, aquele impactante, né? Aquele rasgar. Mas aqui do lado tem uma casa. O que está acontecendo dentro daquela casa, né? Quem está dentro, quem está ali dentro daquela casa, do lado daquela casa tem outra casa. O que tem ali também, né? Por quê? Porque a verdade é que, assim, a gente quando pensa num tipo de trabalho como o meu, você pensa assim, ah, meu Deus, ela fotografa aquele tipo de violência. Não. Fotografo aquele tipo de violência, mas eu fotografo muito mais outros que às vezes são silenciados, né? Esquecidos, são, assim, não te dão muito tempo para pensar neles, né? Então, eu acho até que nesse trabalho agora que eles estão mostrando, que isso foi uma super busca minha, foi meu primeiro trabalho documental, foi a primeira vez que eu tive uma semana para fotografar e ficar em um lugar, né? Então, minha busca foi justamente essa. O que está acontecendo ali, né? Porque outros tipos de violência, como o meu trabalho do Garimpo da Fome, né? As doenças, a falta de saneamento, a falta de oportunidade, a falta de emprego, isso tudo mata, né? E às vezes mata muito mais em grande, né? E eu fui para esses lugares. Então, toda vez que às vezes eu estava no meio de uma incursão. Ô, Vânia, quando você falou aí agora de que você está ali em plena ação, com todos os perigos e medos e tensões que caracterizam o seu trabalho ligado à violência, ao conflito, você falou da casa, né? Então, eu te pergunto, você até ontem falou assim, eu teria vontade de entrar numa casa para conversar com os moradores, ver quem são, que tipo de foto eu posso fazer, apesar de toda a guerra que está acontecendo no entorno. E então, você já respondeu, mas eu coloco a pergunta de outra forma. Digamos, você tem uma pauta séria ligada ao tema da violência. Você seria capaz de se permitir sair da pauta e fotografar alguma coisa Sim. que chamou atenção? Que bom. Sim. Me dá um exemplo. E eu fiz isso várias vezes. Eu sou, como eu te falei, se você puder nos contar sou audaciosa, assim, eu vou para onde está a imagem está me chamando, a história está me chamando. Eu já fiz isso. E sem medo. Que bom, que bom. Assim, a demissão pode. Eu não sou um crachá. Eu nunca fui uma empresa. Eu sou uma pessoa. Sei. Muito bem. Você acha que há lugar para o sonho, a beleza, a ficção no seu mundo tão real? Sim. Se eu não soubesse disso, eu já teria desistido. Que bom. Sim, porque o que me nutre é uma palavra esperança, entendeu? Eu sou inquieta, eu não me conformo, eu nunca vou me conformar com nada. Então, eu quero mudar sempre, né? Eu quero ajudar, eu acho que, assim,
tudo, a gente tem que ter essa essência, assim. E é onde eu até conversei contigo, às vezes eu estou num lugar e é para fazer uma história triste, mas eu acabo sempre descobrindo um sorriso lá, e eu Ah, fotografo esse sorriso. que bom, que bom. Você acha que a fotografia existe separadamente da vida? Ou são duas coisas que nós vivemos ao mesmo tempo? Olha, quer dizer, eu tenho, e para mim, é que tem uma questão a minha questão visual, né? A questão. Eu, eu não conseguiria. Eu acho que deve ser muito difícil viver, no meu caso, sem, sem as imagens. Eu sou muito isso, né? Talvez o que é mais forte, né? Memórias, eu crio laços. Na verdade, assim, a fotografia ela é o meu desenho, ela é o meu norte, né? Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não só em relação, assim, não estou falando da questão do tipo de trabalho que eu faço, né? Mas eu acho que a fotografia, ela vem banhada de histórias, ela vem banhada de sentimentos, ela vem carregando muitas coisas muito maiores do que simplesmente você olha. Ela te cria sensações, né? Eu, pelo menos, sinto isso na imagem, né? Eu sinto isso com uma pintura, né? Todo tipo de arte, mas é óbvio que a fotografia, para mim, é a que mais encanta, não tem como, senão eu não tinha buscado ela, né? Mas ela me cria sensações, eu acho que ela leva essas sensações para as outras pessoas também. Eu acho que esse elo é encantador. Tem a questão da história, também das lembranças, né, da ancestralidade que você cria também com a fotografia. Então, acho que eu amo ser fotógrafo, eu amo fotografia, eu acho ela essencial. Mas a única coisa que eu fico, às vezes, assim, um pouco pensativa é como ela está sendo feita agora. Né? Eu ainda tô percebendo ela, né? Ainda estou entendendo, pesquisando essa transição, né? Porque eu sou da fotografia clássica, né? Então eu estou passando por essa nova onda, né? Que essa explosão de imagens, né? Essa correria, essa dinâmica de imagens de todo tempo, né? De todas as partes. E eu acho um experimento interessante também, é novo para mim. Mas eu ainda estou formulando. Deixa eu te perguntar, você quando começou na fotografia, nessa área que te fez reconhecida com tantos prêmios e tão corajosamente que você vem vivendo profissionalmente a fotografia de conflito, de violência, você quando começou a fotografar, você já começou fazendo a fotografia de conflito e de violência ou ela foi acontecer depois, muito depois? Não. Não, Tá. na verdade, assim, eu comecei pelas artes plásticas, eu pintei, enfim, eu fiz bastante coisas. Eu era desenhista, né? Desenhava, nossa, como eu desenhava bem. Cheguei a trabalhar, eu entrei, aí depois eu migrei, fui para a área de publicidade. Trabalhei como desenhista, depois eu pintei, fiz um monte de coisas ligadas à imagem, mas assim, tinha uma coisinha que me deixava ainda achando que tinha que acontecer mais alguma coisa. É que eu sou muito inquieta, já viu? Eu estou até me balançando aqui. Eu não paro, né? Eu sou um furacão. Assim. E a fotografia traz isso para mim, né? Ela traz a composição, ela traz a luz, e ela traz a velocidade.
né? Então, na verdade, quando eu entro pela fotografia, eu vou primeiro para essa área mais plástica, mais naturezas. Eu comecei a experimentar as luzes, né? E na verdade, o que eu imaginei fazer na fotografia era moda. E na verdade eu faço muito bem. Eu tenho uma luz linda, fiz muito na minha vida. E eu gosto até hoje, né? Eu gosto de moda, eu gosto de beleza, eu gosto de tudo isso. Mas não era isso que eu tinha que fazer, né? Na verdade, eu queria esse nicho. Mas a vida, ó, rapidinho chegou e falou: olha, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. E olha, como eu te falei, toda vez que eu tentei sair e ir para outro, assim, não, olha, agora tá bom, eu já cumpri a minha missão, já fiz o meu papel e tal, vou fazer outra coisa. Não deu certo. Da fotografia. Ela me puxa. Aí vem um prêmio, aí vem um trabalho. Ou então eu simplesmente sou jogada, assim, olha. Assim, de repente eu estou andando e bum, eu esbarro em alguma coisa. Falando de fotografia. Eu não sei explicar. Voltando a falar de fotografia e vida. A sua filha fica muito preocupada quando você sai para fotografar num lugar de... O que você diz para ela? Não, minha mamãe sabe o que está fazendo. Bom, assim, eu preciso lembrar que, por exemplo, às vezes a minha filha estava em casa eu estava, por exemplo, com a Márcia Folheto no meio de um tiroteio, ótimo, falando com a menina, falando, não, olha só, você tem que colocar a cenoura aí, entendeu? Faz a papinha direitinho, bum, uma granada explodindo. Era meio isso assim, entendeu? E aí, assim, olha, até mais ou menos uns 8 aninhos, ela sabia que eu era diferente. Olha. Mas eu não expunha todo o meu trabalho assim, não, né? Sabe aquela coisa da mãe, né? Nossa, vamos com calma, vamos experimentar a mãe daqui a pouco. Mas ela sabia que existia alguma coisa aí, né? Um pouco mais agitada. Quando a minha filha cresceu um pouco mais e ela começou a entender que era o meu trabalho, eu preciso falar isso, porque é o meu maior orgulho. Ela se encantou com a mãe. Ela me falou isso, né? Ela sentiu orgulho do meu trabalho e ficou muito feliz por descobrir a mulher que era a mãe dela, né? Com todos os seus defeitos e seus erros, uma grande mulher, uma pessoa boa, uma pessoa uma mulher guerreira, né? Uma mulher de luta, uma mulher forte, que não, a gente até brinca, eu envergo, mas eu não quero, vamos lá, juntas, né? E aí começou esse movimento, ela começou também a observar, a participar, e se apaixonou também pela fotografia em um determinado ponto. E pediu para que eu ensinasse. Olha, que legal. Mas ficou uma coisa muito... mas aí eu coloquei ela para fazer um curso de fotografia com uma das pessoas que eu conheci, que eu admiro muito também, uma grande fotógrafa, uma grande mestra também, que é a Bruna Prado. E aí ela foi fazer aula com ela, até na Nana, lá no espaço da Nana, né? Da Nana Moraes, no retrato, né? E eu lembro que a Nana e a Bruna aprontaram comigo, né? Elas fizeram uma aula, e nessa aula a minha filha e os outros alunos estudaram a Vânia Corredo. Elas mostraram todo o meu trabalho, toda a minha trajetória. Então, a minha filha me conheceu, na verdade, numa sala de aula, ao lado de duas grandes amigas e duas grandes fotógrafas. Então, essa história, para mim, é inesquecível, é encantadora, é maravilhosa, né? Não poderia ter sido melhor. Mas que bom. Olha, Vânia, eu me dou conta que estamos a 3 minutos para terminar. Você gostaria, então, por favor, aproveitar esse tempo e... Eu conversaria com você. Eu acho que teríamos muita coisa a dizer, mas, enfim,
O tempo está terminando. Vamos, Queria que você dissesse alguma coisa para os nossos ouvintes, para o público. Essa entrevista ficará gravada. Uma mensagem que você queira, um comentário que você queira fazer, alguma coisa que você tenha esquecido e que seria importante você falar nesses 2 minutos. Alguma coisa que te ocorre? Eu acho que eu quero deixar uma mensagem bem Vânia, bem sou eu, assim. Não desistam, nunca. Sonhem muito, sabe? O tempo não determina nada, não existe fronteira, não existe limitador, não existe nada. Só existe a vontade de querer fazer alguma coisa pro bem, que seja boa, que te deixe feliz e que deixe o outro feliz também, né? Complemente, sabe? Some, sabe? Ajude, sabe? Aceite ajuda, sabe? Viva, né? E que, assim, a fotografia, as imagens, as histórias, todas, absolutamente todas, são fundamentais e importantes. Uma foto, você nunca precisa imaginar que vai fazer uma grande foto porque você está indo para o mega evento, para o melhor lugar, para a melhor posição. Ela nunca vai estar lá, ela vai estar em outro lugar. E eu só quero deixar aqui um desejo de boa sorte para todos, fotógrafos ou não. É só isso. E muito obrigada. Agradeço muito a você, aos nossos ouvintes, e foi um prazer ter conhecido você, conversado mais com você, conhecido um pouco mais da sua carreira. Muito obrigado. Joaquim, eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigada a você, tá? Ao Paraty em Foco, que é um festival que eu tenho um imenso carinho, a toda a produção, a todos vocês. Muito obrigada, tá? Obrigado.